Boa tarde, meu nome é Cristiane, eu sou psiquiatra, eu trabalho no CAPS em Itabira e em consultório particular também. Eu estou aqui com os alunos da CEPRO, a Maria Clarice, de 14 anos, a Ana Luísa, de 12 anos e o Luiz, de 13 anos, e eles vieram fazer algumas perguntas relacionadas à psiquiatria. Então, qual a diferença do psicólogo e psiquiatra? O psicólogo, tanto o psicólogo como o psiquiatra precisaram fazer uma faculdade, né? O psicólogo fez faculdade de psicologia e o psiquiatra fez primeiro, cursou medicina e depois dos 6 anos de medicina fez uma residência ou um curso de especialização, ok? Então, psicólogo são terapias, né, que o paciente vai com maior frequência, e o psiquiatra são consultas que o paciente vem colocar os sintomas e, dentro da necessidade, ser medicado. Quem pode fazer prescrição de medicação é só o psiquiatra, psicólogo não. Entendi. Ok? E você já presenciou surtos? Muitos. Como foi? Bom, aqui no consultório, não. Aqui no consultório é mais tranquilo. Eu tenho um maior número de pacientes com quadros de depressão, quadros de ansiedade, transtorno do sono, fobias, várias outras situações, não agudas, tá? Como eu trabalho no CAPS há 5 anos aqui em Itabira, eu já presenciei vários surtos, da família chegar com o paciente com os pés amarrados, com as mãos amarradas, outros trazidos pela polícia, outros que o próprio serviço do CAPS precisou de acionar a polícia porque não conseguimos conter o paciente, tá? E normalmente o surto ele acontece nos quadros de esquizofrenia e nos casos de transtorno bipolar. Tá? Quando isso acontece, a gente precisa de medicar o paciente. Se o paciente estiver colocando a vida dele ou a vida das outras pessoas em risco, aí precisa de uma contenção. Tá? A gente contém o paciente, faz a medicação até ele se acalmar. E como estão as pesquisas científicas em torno da psiquiatria hoje? Pois tem muita coisa, pouco aqui no Brasil, mas fora daqui, né? Muita coisa sendo avaliada, questão de a parte genética, que motivo, a causa, porque muitas doenças ainda a gente não tem uma causa definida. A maioria se sabe que tem um componente genético e associado a um fator ambiental, né? Então aquela pessoa que já tem uma predisposição a ter uma doença, que poderia não desenvolver, mas que ao longo da vida ou faz uso de droga, aí acarreta um surto, ou tem uma decepção na vida, uma frustração muito grande, vem um quadro de depressão. E qual a diferença entre esquizofrenia e depressão? Depressão. Depressão é um quadro que o paciente tem como sintomas. Tristeza, angústia, se isola das outras pessoas, ou tem diminuição do apetite, ou tem um apetite muito aumentado, ou tem insônia, ou tem hipersonia, dorme demais, paciente que perde o interesse por atividades que antes ele gostava de realizar. Em alguns casos começa a apresentar os pensamentos de morte. Tá? Isso é um quadro de depressão, aquela pessoa prostrada, né? O quadro depressivo ele pode ser um episódio depressivo, como pode ocorrer vários episódios depressivos ao longo da vida. Ok? Já esquizofrenia, né? Já a esquizofrenia, normalmente acontece se inicia por volta dos 18 anos, o paciente tem a gente chama de uma ruptura do histórico de vida, uma ruptura do histórico vital. Situações que ele conseguia desenvolver antes, depois desse surto inicial, ele já não consegue realizar com tanta facilidade como antes.
Pode iniciar com alucinações, delírios, né? O paciente pode apresentar alucinações auditivas, ouvir vozes, vozes que chamam o paciente, vozes que falam para ele fazer alguma coisa, vozes que dão um comando de suicídio. Ele pode ter alucinações visuais, ver situações, coisas que não existem para as outras pessoas, né? Bichos na parede, na cama, e isso traz um sofrimento muito grande para o paciente, porque para ele aquilo é real, tá? E os delírios, né, que são delírios de perseguição, o paciente tem a sensação real, né, para ele, aquilo é muito verdadeiro, de que ele está sendo vigiado, perseguido, e quando a gente começa a conversar mais com o paciente, a gente entende que aquilo é uma coisa que não tem possibilidade de existir, né? Por exemplo, veio um ser extraterrestre, colocou um chip, então ele me controla por aquele chip, tem câmeras na casa me vigiando o tempo todo, né? Sai na rua, olha para trás, acha que tem alguém vigiando, perseguindo, sai correndo na rua, tá? É um quadro muito grave. Nos surtos, né, a gente faz a medicação inicial para controlar o surto e provavelmente, de acordo com a literatura, é um transtorno que precisa de medicação de forma contínua. E como é o tratamento que você utiliza nos seus pacientes? Depende para quê, né? Depende para qual situação, tá? Normalmente, por exemplo, vou pegar um transtorno depressivo, tá? O paciente chega aqui e me coloca os sintomas de depressão e, quando necessário, um quadro de depressão moderada ou grave, eu entro com a medicação, né, de acordo com as características do paciente, encaminho para a psicologia, para uma terapia, e oriento várias questões, por exemplo, melhora da alimentação, atividade física é muito importante, a questão da religiosidade, eu não falo de religião, falo da religiosidade, onde que esse paciente busca energia, né, para continuar vivendo, busca forças para continuar vivendo. Tá? As consultas, elas são agendadas de acordo com a urgência, né, alguns casos mais graves, aqueles pacientes que têm risco iminente de suicídio, eu tento fazer as consultas a cada mês, com um psicólogo muito mais frequente, né? E em alguns casos, a cada 2 meses, já tem pacientes 2 vezes no ano. Ok? Ok, muito obrigada. Nada.